Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Miriam Adriano e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês a minha história com a acne. Bom, eu tive acne, eu comecei a ter acne com 14 anos de idade. E naquele período ali eu comecei a ter acne mais ou menos aqui na região do queixo. Começou aos poucos, assim, uma acne mais leve, digamos, mais externa. E aos poucos ela foi se tornando aquela acne que é mais interna, assim, sabe? Que parece um cisto, assim, por baixo, que nem todas realmente saíam, algumas ficavam internas mesmo. E dali só foi piorando. Daí eu comecei a ter acne aqui na região da testa também. Eu tinha acne aqui nessa região, na região da testa e aqui nos braços também. Na época eu gostava muito de usar regata e eu tive que mudar os meus hábitos porque eu tinha muita acne aqui realmente, tipo no lençol, quando eu deitava na cama, no outro dia de manhã eu tinha que cuidar, porque a minha acne sempre coça, sempre coçou bastante. Então, às vezes, mesmo sem eu querer, sabe, eu mexia, coçava e sujava a roupa de cama. Então, eu tinha que ter bastante cuidado e, mesmo assim, sempre tava com a roupa de cama ali manchada, porque eu coçava e sangrava, né? As minhas espinhas, elas também costumavam sangrar bastante, sempre. Então, aquilo começou a me incomodar cada vez mais. Com 15 anos de idade, eu decidi, né, com meus pais, que eu iria fazer uma consulta num dermatologista. Eles me levaram no dermatologista para que eu conseguisse ver, né, de onde que estava vindo aquela acne toda. Até porque, assim, eu comecei a ficar, antes de ir no dermatologista, a minha autoestima estava muito baixa. Eu estava realmente muito decepcionada com a minha pele, eu não me achava bonita, eu não queria aparecer para as pessoas, eu realmente preferia ficar em casa por causa da minha acne. Não tinha como passar uma base, não tinha como passar um pó, nada ficava bom porque sempre tinha muito relevo, ou então estava com ferida, sangrava. Então foi uma fase bem complicada ali na minha adolescência. Fui na dermatologista por causa disso, realmente, na época, assim, não era uma das prioridades ir num dermatologista, assim, pra minha família. Mas pra mim, eles viram que era importante que eu fosse, porque estava me prejudicando bastante na época. E então eu fui na dermatologista. Ela, pelo diagnóstico, assim, da região que eu tinha acne, né? Ela acreditava já que seria que eu tivesse ovários policísticos. Então, ela me receitou já um medicamento ali mesmo no dia, que foi o Selene, para tratar os ovários policísticos. Porém, ela pediu para mim confirmar se eu teria ou não, né? Então, ela pediu para mim que eu fizesse um ultrassom. Daí, a partir do momento que eu saí ali do consultório, ela já me deu a receita do Selene. Eu comprei esse medicamento, comecei já a usar, ela já pediu para mim que eu fosse usando e fizesse um ultrassom para ver se realmente eu tinha os cistos nos ovários, né? Se eu tivesse que eu tivesse ovários policísticos de fato. E realmente deu positivo, eu tinha microcistos, assim, cistos bem pequenininhos dentro do ovário. E aquilo ali estava causando já as minhas acnes, né? Eu tinha isso, meu corpo produzia esses mini cistos ali no ovário. Então, se confirmando, né, que eu tinha o ovário policístico, eu comecei a tomar o Selene continuamente. Eu tomava sempre, todos os meses eu tomava, parava certinho, fazia ali o que a médica falou, né, pra mim fazer. E eu tomei por muito tempo o Selene, eu tomei por 10 anos no total. Mas durante esse período, teve uma época que eu emendei as cartelas ali no período de verão. E naquela época que eu emendei essas cartelas, aconteceu que o Selene, digamos que ficou fraco, assim, eu achei que ele tivesse ficado fraco, porque vinha escapes durante tomando o medicamento, né? Então, o que aconteceu na época? Eu fui na ginecologista. Então, eu fui na ginecologista, porque a partir do momento que eu soube que eram ovários policísticos, eu acabei me tratando mais com uma ginecologista, porque ela saberia me orientar sobre o medicamento, né, ali que eu poderia estar usando, já que o meu problema da acne era por causa de hormônios dos ovários policísticos, né. E então, daí a minha ginecologista me receitou um outro anticoncepcional, mas que eu não me adaptei, começou a vir algumas espinhas já ali, e eu voltei por conta de novo pro Selene para ver se dava certo. E daí voltou a dar certo. Tipo, eu não emendei mais cartela e continuei com o Selene. Então, assim, meu período total tomando Selene foi de uns 10 anos. Então, assim, meu período total tomando Selene foi de uns 10 anos tomando esse medicamento.
E daí chegou um momento que, faz muito tempo, né, que eu tô tomando esse medicamento, eu acho que tá na hora de procurar algum outro medicamento até. E eu comecei a ler a receita ali, falava que não era muito indicado tomar por muito tempo, na realidade. E eu já tinha passado bastante do limite que deveria estar tomando, tudo mais. Então eu fui na ginecologista e pedi para ela trocar, né, o meu anticoncepcional para algum outro que tratasse também os cistos e que eu conseguisse, enfim, fosse bom para tudo, né? Então eu fui de novo na ginecologista e pedi para ela que eu gostaria de trocar esse medicamento, porque fazia muito tempo que eu estava tomando e eu até cogitei colocar o DIU, na verdade, na época. Porém, o DIU ali naquele momento, ele não foi o ideal para mim, não seria o ideal para mim, porque eu estava saindo do país e o DIU tu tem que ficar controlando se está no lugar ou não por algum tempo e também porque ele não trataria os ovários policísticos. Então eu tinha medo que as minhas acnes voltassem, né? Então também era mais um motivo naquele momento de eu não querer colocar um anticoncepcional DIU, né? Então a doutora, ela me indicou que eu tomasse o anticoncepcional Elane Ciclo. Eu tomei esse anticoncepcional por 6 meses, certinho, né? Eu fui tomando, todo mês eu tomava o período, parava, descia a menstruação, depois eu voltava a tomar o anticoncepcional e estava tudo certo, estava me adaptando bem com o anticoncepcional. No 6º mês, o que aconteceu? Minha menstruação veio no 6º mês e não parou de vir. Eu voltei a tomar um anticoncepcional e mesmo assim a minha menstruação não parava de descer. Eu fiquei assim por uns dias, eu vi que tinha alguma coisa bem errada ali, que nunca tinha me acontecido isso aí. E eu procurei a emergência para saber, né, e resolver. Que eu vou contar melhor e com mais detalhes esse acontecimento, acho que em outro vídeo, porque envolve bastante história. Vou contar só a minha história com a acne, né, e o porquê de quando eu vim, o que eu tratei, o que aconteceu, por que voltou. Então, desceu a minha menstruação e não parou mais de vir, né? Então eu fui procurar uma emergência. Na emergência eles me pediram que eu fizesse um procedimento, né? Me indicaram um procedimento que eu fizesse como se fosse uma corretagem, assim. Era o que eu entendi na época, que eu vou explicar melhor como eu já falei no outro vídeo, no próximo vídeo. E então, nessa corretagem, o que acontecia? Eles iriam limpar ali onde estava sangrando, que meus endométrios estavam um pouquinho inchados, para ver o que era, porque eles não conseguiriam me dizer o que era sem fazer esse procedimento. Fizeram o procedimento, afinal de contas não conseguiram identificar de fato por que aconteceu e a única explicação seria que o meu organismo não aceitava aquele anticoncepcional que eu estava tomando, que seria o Elane Ciclo, que era para mim parar imediatamente de tomar esse anticoncepcional e que eu tomasse um outro anticoncepcional que eu não menstruasse mais. Então eles me indicaram o Cerazette. Então ali eu parei de tomar o Elane, comecei a tomar o Cerazette. Tomei por 3 meses esse anticoncepcional Cerazette. Durante esse período também foi onde voltaram minhas espinhas, eu comecei a ter muita acne em região que eu não tinha antes, lá quando eu era adolescente eu não tinha. Então eu comecei a ter bastante acne nessa região aqui da bochecha, que eu não tinha. Eu só tinha aqui na região do queixo antes. E é onde eu tenho essas marquinhas aqui hoje, dos dois lados. Começou a ter um pouco mais de acne aqui desse lado. Algumas acnes pelo corpo, mas era alguma acne menorzinha daí também, era diferente daquela primeira vez de quando eu era adolescente, assim, meus sintomas ficaram um pouco diferentes em relação à acne, mas eu inchei bastante, assim, fiquei bem mais gordinha, ganhei peso e muita acne. Explodiram minhas acnes, assim, tipo, dava ferida realmente, era um período bem, bem difícil pra mim. Mas eu tinha que fazer esse tratamento, digamos assim, porque eu não podia mais tomar o Elane Ciclo e tal. Depois dos 3 meses tomando o Cerazette, eles me indicaram que eu colocasse o DIU. Mas eu ainda não estava segura de colocar o DIU ali naquele momento, porque eu estava fora do país, que depois eu vou explicar melhor para vocês, então eu não estava parando muito em um lugar fixo, e eu não ia conseguir ter um médico sempre fixo, sabe? Então eu preferi não colocar o DIU, parei só de tomar o Cerazette e fiquei sem tomar anticoncepcional nenhum, só realmente me cuidava em relação a relações. E a acne eu tentava tratar ela com produtos, realmente, sabe? Comprei alguns produtos e investi até, de certa forma, em alguns produtos que eu via que era um pouco melhor, mas sem orientação nenhuma ainda naquele momento. E o que aconteceu, que como era acne hormonal, por mais que os produtos fizessem algum efeito, logo vinha outra acne que
acabava com todo aquele processo que eu tinha feito para tratar a acne anterior. Então, assim, continua vindo bastante acne igual. Eu conseguia tratar um pouquinho das manchas, no caso, para não ter tanta mancha, porque eu conseguia fazer secar um pouquinho melhor as espinhas com esses produtos que eu passava. Mas não adiantava, afinal de contas, voltava sempre a acne, né? Sempre estava vindo novas acnes. E daí, então, eu fui na minha ginecologista, conversei com ela novamente, expliquei para ela do procedimento, porque o procedimento eu acabei não fazendo com ela. E é uma médica que eu confio muito, muito querida, por sinal, adoro ela. Mas, então ela me indicou que eu colocasse um Implanon, que é um caninho, digamos assim, que ele vai soltando o medicamento. E ele é para ser mais fraco do que o anticoncepcional, que não vai dar tantos efeitos. E realmente eu achei ele sim mais leve do que o anticoncepcional. O anticoncepcional eu acabei vendo que me dava bastante efeito colateral. Porque nesse período ali de um ano que eu fiquei sem tomar anticoncepcional, eu tentei voltar para outros anticoncepcionais, inclusive o Selene. Eu tomei um mês ele, o Selene, só que eu senti muita dores nas pernas, eu senti a dor de cabeça, eu me sentia mal todos os dias, eu não sei. Eu comecei a ficar, não sei se era mais da minha cabeça ou se realmente era efeito do anticoncepcional, mas eu preferi parar e não tomar mais nenhum. Então eu falei pra ela, não quero anticoncepcional, o DIU pode ser uma opção agora, mesmo que eu faça algum tipo de procedimento. Então ela me deu algumas opções realmente. Ela me disse que poderia ser então o DIU, que eu poderia colocar um DIU, ou eu poderia colocar esse outro aqui, que seria uma forma um pouco mais diferente, que é mais nova, nem todo mundo aceita muito colocar isso, eu acho, não sei. E eu decidi colocar o Implanon. Eu vou fazer um vídeo explicando um pouco mais como foi a colocação dele também, eu acho que é interessante, mas assim, o Implanon pra mim foi realmente muito bom. Resumindo aqui pra vocês, gostei bastante de ter colocado esse método anticoncepcional, já faz um ano que eu tenho. Então, a médica ela me receitou que eu colocasse o Implanon para a questão de anticoncepcional, né, de fato, e para que eu tratasse a minha acne e que eu tratasse o meu ovário também, ela me receitou que eu tomasse espirulactona. Ela me deu de 25 miligramas, ela me pediu que eu tomasse de 25 miligramas, então foi isso. Comecei a fazer esse tratamento que ela me receitou por um ano, fiz. Só que assim, a minha acne melhorava um pouquinho, mas assim, nem vinha muita acne ainda, mas melhorou um pouquinho, digamos. Elas não vinham mais tão doídas, não machucava tanto quanto antes, elas machucavam um pouquinho menos, mas ainda tinha muita acne, tava vindo ainda, sempre vinha acne. Então, eu decidi procurar um dermatologista. Depois de 12 anos, eu decidi voltar num dermatologista para tratar a minha acne, né? Eu já deveria ter feito isso antes, mas enfim, tudo tem seu tempo, né? Essa é a minha história. Daí eu fui na dermatologista, ela me falou que a minha acne, ela realmente era hormonal, que ela ia continuar vindo, por mais que ela me desse alguns outros tratamentos que ela me deu, a minha acne iria continuar vindo. Ela me receitou que eu precisaria tomar Roacutan, isotretinoína. E eu já tinha lido muito sobre esse medicamento, muita gente já tinha me dito que eu precisaria tomar esse medicamento, eu tinha muito medo de fazer esse tratamento, porque muita gente falava que era muito agressivo e podia dar muitos problemas, taranã. Mas a minha médica, muito querida, me orientou muito bem. Tô fazendo tratamento agora com ele ainda, tô no início do tratamento na realidade, e eu confiei muito em tudo que a minha dermatologista me falou. Ela me passou muita segurança e me orientou muito bem em tudo que eu deveria fazer, no que eu poderia fazer, no que eu não poderia fazer fazendo esse tratamento. E eu decidi que eu ia tirar esse ano de 2022 para tratar a minha acne, para que eu tivesse uma pele realmente melhor, assim, sabe? E assim, pro que eu tô começando a ver agora, eu já consigo ver que ela já tá muito melhor do que ela era. Eu não tô mais tendo aquelas acnes tão internas, eu tenho alguma acne, mas elas são bem superficiais. E eu já tô vendo alguns resultados. Mas eu vou contar um pouquinho mais pra vocês desse processo com o Roacutan nos próximos vídeos também. Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho da minha história. E os próximos vídeos eu vou explicar um pouco melhor cada uma dessas etapas que eu contei agora pra vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!